Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs. Esse vício já me dominou, sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e já deixem o like nesse vídeo também. E muito obrigado por aqueles que se inscreveram no canal, isso me ajuda muito. Ative o sino para receber notificações de novos vídeos e rumo aos 400 inscritos, será que dá? Nessa edição eu trago a história de origem do meu grupo favorito de super-heróis, que são os X-Men, com The X-Men 1 de 1963, escrito pelo lendário Stan Lee e desenhado pelo gênio Jack Kirby, ambos no auge da criatividade, dando ali o pontapé no universo Marvel dos anos 60 e apresentando para o mundo uma gama de heróis e vilões cativantes e com visuais incríveis, que ficaram marcados na história para sempre. Vamos à história. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What they call it? Nossa história começa em uma escola particular em Nova York. Um homem conhecido como Professor Xavier estava meditando em seu escritório. Assim que o homem termina de meditar, surpreendentemente ele usa seus poderes mentais e começa a se comunicar, chamando por seus X-Men, que eles precisam se apresentar, pois a aula irá começar em breve. Nisso, no escritório do professor surgem os tals X-Men. Da janela, surge um homem conhecido como Fera, um outro homem com asas nas costas, se apresentando como Anjo. Um outro se autodenomina Ciclope, seguindo de um homem coberto de gelo que se chama Homem de Gelo. Vemos ali o Ciclope e o Anjo arrumando o professor Xavier na poltrona. O Anjo diz que quer ver o professor bem confortável enquanto testa seus poderes, enquanto o Homem de Gelo está tentando mostrar um novo truque que ele pode fazer com seus poderes. Fera diz para o Homem de Gelo largar seu braço, pois não quer morrer congelado, que prefere gelo na Coca-Cola do que em seu braço. O Homem de Gelo chama o Fera de molenga. Fera se sente ofendido e diz que irá mostrar quem é molenga. O Anjo interrompe a briga e diz que não pode ter brigas durante as aulas. O professor telepaticamente diz que o Anjo fez bem e pede que o Ciclope opere a máquina de treinamento, pois o Fera será o primeiro. Ciclope faz isso e se dirige à máquina. Xavier manda o Fera pegar um tal fio, esticando seus pés. O professor manda o Fera girar na corda como se estivesse desviando de um inimigo, e é isso que o Fera faz com maestria. O professor treina a agilidade sobre-humana do Fera com diversos tipos de provas. Nisso, a prova termina. Fera questiona ao professor como ele se saiu. O professor Xavier diz que o Fera receberá a nota no dia seguinte, só assim saberá como se saiu, e diz que o próximo a fazer a prova é o Anjo. O professor telepaticamente se comunica com o Anjo e diz que ele testará a habilidade de reflexo de voo do Anjo, e pede ao Anjo que não tenha erro. O homem alado diz que erros são coisas de Homo sapiens. Nisso vemos o Anjo desviando de várias armadilhas, fogo, prensas, rodas. O Anjo se mostra muito confiante. O professor alerta que ser muito confiante pode ser um problema, no que o Anjo, sem esperar, é acertado por uma rajada sonora que o faz quase cair no chão. No entanto, com o apoio de seus amigos, ele consegue com muito esforço se manter no ar. O Anjo fica aliviado e diz ao professor que está bem agora. Xavier diz ao Anjo que essas habilidades poderão salvar sua vida um dia. Naquele momento, vemos o Homem de Gelo questionando o professor de quando ele irá parar de pegar leve com ele só por ser um pouco mais novo que os outros. Xavier responde que tudo tem seu tempo e diz que o Homem de Gelo pode começar a fazer os treinamentos livres. No entanto, o Homem de Gelo diz que se o professor quer o tratar como criança, ele agirá como uma criança. Naquele momento, o Homem de Gelo pega uma cenoura e um botão e se transforma em um boneco de neve. No entanto, naquele momento, o professor, através de sua mente, manda o Fera arremessar uma bola de boliche no Homem de Gelo, que estava distraído. No entanto, se mostrando com um reflexo muito bom, o Homem de Gelo faz ali com seus poderes uma espécie de escudo de gelo, que faz a bola de boliche voltar ao seu destino. O professor diz que os reflexos do Homem de Gelo estão realmente bons. Fera consegue pegar a bola e diz que ele já até pode desafiar os Globetrotters. O professor Xavier manda o Fera ficar quieto, pois ainda precisam testar o Ciclope. Ciclope, naquele momento, manda todos ali tomarem cuidado, pois a bola quase acertou o professor. Fera retruca e diz que ninguém ali nunca machucaria o professor. Xavier, naquele momento, conversando com o Ciclope através de seus poderes mentais, diz que o teste do Ciclope começou, que é para ele tratar o Fera e o Homem de Gelo como seus inimigos. No entanto, não é para machucá-los, e sim mantê-los fora de ação. Naquele momento, o Ciclope gira um botão do lado de sua cabeça que abre o seu visor. Ele dispara uma rajada de energia contra o Fera. Fera é arremessado na parede. O Fera grita para o Ciclope virar seu visor para o outro lado. O Ciclope
Ciclope diz que sente muito, mas que só está mostrando do que é capaz ao professor. Naquele momento, Ciclope dispara contra o Homem de Gelo, que se defende fazendo um cubo de gelo ao seu redor. Ciclope diz que isso não será o suficiente. Conseguindo quebrar o cubo de gelo, Ciclope grita pedindo para o Homem de Gelo se proteger. O raio do Ciclope atinge o Homem de Gelo pelas costas. O professor Xavier diz para o Anjo e o Fera ajudar o Homem de Gelo a lutar contra o Ciclope. Uma luta começa entre os alunos. Após alguns minutos, uma onda psíquica muito forte é emanada do professor pedindo para que seus alunos parem com a briga, que a aula acabou, e pede que voltem a seus lugares. O Fera fica assustado e diz que o professor quase explodiu sua cabeça. O Anjo manda eles relaxarem. O professor diz a seus X-Men que eles já conseguem ouvir seus pensamentos, que agora ele voltará a falar. Nisso, o professor diz que sente que alguém está chegando no portão da frente da escola. Uma jovem, uma nova estudante. Pela janela, os X-Men veem a menina chegando. Ciclope diz que ela é muito bonita. Anjo e Fera ficam encantados com a beleza da menina ruiva. Ciclope se questiona qual será o poder que a menina tem. Fera diz que é melhor eles trocarem de roupa, pois não querem assustar a menina. Na sala, vemos o professor recebendo a ruiva e se apresentando. A menina diz que está confusa, pois não sabia o porquê não podia contar a ninguém, exceto a seus pais, que a trouxeram, que ela estaria estudando naquela escola, e diz que o professor não a descreveu como seria o curso. O professor diz à senhorita Grey que ela provavelmente já sabe, e diz que pode ler os pensamentos da menina, e sabe sobre os seus dons. O professor Xavier diz que todos que estudam em sua escola são mutantes, que eles são mais do que humanos. Naquele momento, na sala, entram os X-Men. O professor apresenta os rapazes para Grey: Hank McCoy, conhecido como Fera; Bob Drake, conhecido como o Homem de Gelo; Scott Summers, conhecido como Ciclope; e Warren Worthington, conhecido como Anjo. O professor diz aos rapazes que o nome da garota é Jean Grey, conhecida agora como Garota Marvel. Warren dá a Jean boas-vindas aos X-Men. Hank questiona Jean do porquê o professor a chamou de Garota Marvel e questiona qual é o poder da menina. Jean disse que com o tempo eles saberão mais sobre ela. Hank manda Scott trazer uma cadeira para Jean. Scott diz que fará isso. Assim que Scott pega a cadeira se move sozinha em direção de Jean, fazendo com que Hank tenha que pular para desviar. Jean pede que não se assustem, pois ela não quer dar trabalho. Os rapazes ficam sem entender nada do que aconteceu. Jean, assim que senta na cadeira, diz que o professor pode continuar sua fala. Scott questiona o professor o que aconteceu com a cadeira. O professor fala que talvez Jean possa fazer mais demonstrações. A garota diz que por toda a sua vida ela teve que esconder seus poderes e está feliz de poder mostrar seus talentos de telecinese. Jean, naquele momento, começa a levitar um livro e passar as páginas com os poderes de sua mente. O professor Xavier agradece Jean e diz que ele irá falar um pouco sobre sua escola. Xavier diz que seus pais trabalharam no projeto da primeira bomba atômica e que, assim como todos, ele também é um mutante. No entanto, quando era jovem, as pessoas não confiavam nele e o temiam. Então ele percebeu que as pessoas não estavam preparadas para lidar com pessoas com poderes. Nisso, ele decidiu criar um refúgio, uma escola para os X-Men. O professor continua e diz que em sua escola, escondido dos humanos, eles podem aprimorar suas habilidades e aprender a usar seus poderes em prol da humanidade. Afinal, o que pode tirar a desconfiança dos humanos se não os ajudando? O professor termina sua fala e diz que irá deixá-los a sós, para que se conheçam. Hank, de maneira inapropriada, tenta dar um beijo de boas-vindas em Jean, o que leva a menina a usar seus poderes contra Hank. O levitando, os outros X-Men dão risada da situação, enquanto Jean gira Hank no ar como um brinquedo. Hank grita, pedindo que o ponha no chão. Jean acaba o jogando no sofá. Jean fala ao professor que espera não ter sido dura demais com Hank. O professor fala que não foi, afinal os treinamentos que fazem para as missões no mundo exterior sempre são bem pesados. Jean naquele momento fala que era isso que queria perguntar. O professor fala que existem milhares de mutantes no mundo e cada dia nascem mais, e que não existem apenas mutantes que querem ajudar a humanidade. Tem aqueles que odeiam os humanos. O professor continua e diz que tem mutantes que acreditam que os mutantes deveriam dominar o planeta e que o dever deles é proteger a humanidade desses mutantes malignos. Nisso, longe dali, um desses mutantes, conhecido como Magneto, aparece em seu laboratório secreto. Magneto diz que, após meses de preparação, finalmente chegou o dia. Mexendo em uma espécie de máquina, o mutante diz que é hora dos mutantes assumirem o lugar dos humanos, e diz que a primeira parte de seu plano consiste em mostrar seus poderes ao mundo, ao ponto dos humanos se curvarem aos pés do Homo superior. De uma tela, vemos Magneto olhando o lançamento de um foguete do governo, o foguete mais poderoso do mundo. Magneto fala que em breve irá zombar dessa missão. Magneto naquele momento começa a falar que está sentindo as ondas magnéticas. Magneto começa a direcionar os seus poderes magnéticos em direção ao foguete do governo, fazendo com que o foguete mude sua rota, o fazendo
fazendo explodir no mar. Um dos responsáveis pelo lançamento do foguete, que trabalha na NASA, fala para os militares que não sabe o que houve com o foguete e diz que a única coisa que explica sua queda é uma possível sabotagem. Um dos militares fala que isso é impossível. No dia seguinte, os jornais relatavam o incidente com o foguete ao público, que não acreditavam no que tinha acontecido. Na base militar de lançamento dos foguetes, os militares notam algo estranho. Um dos militares, segurando uma arma, nota que sua arma está se movendo de maneira estranha, e do nada, elas começam a disparar de maneira desordeira. Do nada, um tanque passa pelos militares, quase os atropelando. Os militares não entendem o que está acontecendo. O general manda acionarem os alarmes. Um dos militares aponta para o céu e alerta o general. Assim que o general olha, ele vê uma frase feita por partículas metálicas, dizendo para os militares entregarem a base ou será tomada à força. Os militares se questionam se isso é uma brincadeira. No entanto, o general diz que as armas e os tanques dizem ao contrário. No laboratório do Magneto, ele diz que seu plano corre como esperado, que o medo já foi disseminado, mas que os militares não estão dispostos a entregar a base. Naquele momento, Magneto diz que precisará dar outra amostra de seu poder. O vilão começa a direcionar seus impulsos magnéticos através de uma máquina para amplificar seus poderes. As ondas magnéticas descem ao subsolo até a base onde tinham os foguetes militares, e abrindo uma das escotilhas, ele libera um dos foguetes, e demonstrando seus poderes magnéticos, joga um míssil no mar ou explodindo. Os militares não entendem o que está acontecendo. O general manda reforçar a segurança e abater qualquer míssil que seja lançado, e diz que precisam encontrar rapidamente o tal do Magneto. No entanto, naquele momento, um homem surge no portão principal. Era o próprio Magneto. Um dos guardas manda o homem com a estranha roupa sair dali, pois ali era uma área militar. Magneto diz que as armas dos militares não podem feri-lo. Os guardas apontam as armas para Magneto. No entanto, os guardas sentem que as armas estão ficando pesadas em suas mãos, e com o gatilho travado, Magneto caminha para dentro da base e usa seus poderes magnéticos que envolvem seu corpo com uma espécie de campo magnético que impede que o toque. Os militares tentam, mas é inútil. Magneto procura o comandante, até que o encontra. O general diz ao Magneto que não sabe quem ele é, mas pede que diga o que quer. Magneto, sem meias palavras, diz que ele assumirá o controle da base. Os militares tentam atacar Magneto, mas são envolvidos por um campo magnético que os deixa imóveis. Enquanto isso, em um dos quartos da escola, vemos Jean experimentando seu novo uniforme. Nisso, Jean percebe que está sendo observada pelos rapazes e diz para eles se ela não pode ter um pouco de privacidade por ali. Hank diz que só estavam de passagem, que não foi a intenção deles. No entanto, naquele momento, uma onda mental atinge os alunos. Era o professor Xavier, dizendo para irem até seu escritório. No escritório, o professor fala que ouviu uma notícia intrigante no noticiário. Os alunos notam que nunca viram o professor daquele jeito. O professor fala que está acontecendo uma crise na base de lançamentos Cabo Cidadela e que possivelmente está sendo feita pelo primeiro mutante maligno. Naquele instante, o professor manda seus X-Men partirem para Cabo Cidadela para deter o mutante. Os rapazes ficam empolgados com a missão e saem da sala rápido para se aprontarem. Bob congela seu corpo, dizendo que ficará pronto primeiro que todo mundo. Warren corre até seu quarto e diz que não vê a hora de tirar a cinta que prende suas asas e coloca sua roupa, dizendo que agora se sente livre para voar. Os X-Men vão até o aeroporto com o Rolls Royce do professor Xavier e de lá pegam o jato do professor até a base de lançamento. Jean fica impressionado ao ver que o jato era comandado remotamente e telepaticamente pelo professor Xavier. Já em Cabo Cidadela, vemos os militares disparando contra o campo magnético do Magneto. Um dos militares manda cessar fogo, pois suas armas são inúteis contra o campo de força magnético. Nisso, o general é interrompido pelo Ciclope, dizendo que ele é membro dos X-Men e que está ali para ajudá-los. Os militares se perguntam que diabos são os X-Men. O general diz que está cansado de ver pessoas fantasiadas e questiona quem são os X-Men. Ciclope diz que entende o general e pede que ele suspenda os ataques para que sua equipe cuide do problema. O general, apesar de reticente, permite a ação dos X-Men. Afinal, ele não tem nada a perder. Ciclope, naquele momento, pede que seus X-Men ataquem. Homem de Gelo, Fera, Anjo e a Garota Marvel partem para cima do campo de força do Magneto. Ciclope chega primeiro. O professor Xavier telepaticamente manda o Ciclope usar sua rajada óptica contra o campo de força. E é isso que ele faz. Ciclope faz isso e percebe que está dando certo. Ciclope naquele momento usa a potência máxima de seu raio. Magneto sente que alguém está atravessando seu campo de força. Alguém com poderes. Magneto sofre um impacto na rajada. Ciclope quase desmaiou ao usar seus poderes ao máximo, mas é segurado pelo Fera.
Através de um monitor, Magneto vê realmente quem são seus adversários. Magneto fala que apesar de terem poderes, os adolescentes não chegam aos seus pés. Magneto, naquele momento, ativa os mísseis da base e os joga contra os X-Men. O primeiro alvo dos mísseis é o Anjo, que tenta ali se esquivar. No entanto, os mísseis são rápidos. No solo, o Homem de Gelo pede para o Anjo aguentar firme, no que o Homem de Gelo lança bolas de gelo nos mísseis que os congela no ar, os fazendo cair no solo. No entanto, o Homem de Gelo deixou escapar um míssil que segue perseguindo o Anjo. Anjo diz que não conseguirá ficar desviando por muito tempo. O Fera, com suas acrobacias, grita para o Anjo voar mais perto dele. O Anjo obedece. E assim que o míssil passa pelo Fera, ele consegue o agarrar com seus pés bestiais. No chão, a Garota Marvel pede que o Fera solte o míssil, que ela cuidará dele. E assim que o Fera solta, a Garota Marvel joga longe com seus poderes telecinéticos. Magneto observa os jovens mutantes e percebe que apesar da pouca idade, eles são muito habilidosos. O Anjo encontra Magneto e parte para cima dele. No entanto, o mestre do magnetismo usa seus poderes e joga um monte de objetos metálicos sobre o Anjo. Ciclope usa sua rajada de energia e tira os escombros de cima do Anjo. Magneto se esconde dos X-Men e diz que agora que estão todos juntos, ele acabará com todos de uma vez só. Magneto joga um tanque de gasolina pegando fogo sobre os X-Men, dizendo que nem todos os mutantes estão aptos para governar o mundo e que eles devem ser destruídos. O Homem de Gelo pede aos X-Men que fiquem atrás dele. Uma explosão catastrófica acontece. Magneto, olhando tudo aquilo, fala que agora que os X-Men estão mortos, nada pode detê-lo. Magneto apenas observa a explosão, que está tão quente que ele nem consegue se aproximar. No entanto, do nada, uma rajada de energia rasga o solo. Magneto se surpreende. Os X-Men saem debaixo das pedras. Ciclope dispara contra Magneto. Magneto fala que ainda não foi derrotado. O vilão começa a levitar e usar seu campo magnético para repelir os X-Men. Assim que o Magneto foge, o campo some junto com ele. O Anjo se pergunta para onde foi o Magneto. Ciclope diz que um mutante, como o Magneto, pode estar em qualquer lugar, mas hoje eles o derrotaram. Anjo se dirige ao general e diz que a base está livre do Magneto. O general fica impressionado e diz que não sabe quem são os X-Men, mas que eles sempre serão lembrados pelos seus feitos. Nisso, vemos os X-Men dentro do jato do professor, voltando para a escola. Aqui temos a origem do grupo conhecido como os X-Men, que introduziu ao público um novo conceito de heróis em um período tão fértil de criação que foi a década de 60, que são os mutantes. E por que não uma, entre aspas, fórmula já usada do Quarteto Fantástico que foi requentada nos X-Men, desenvolvidas pelos escritores Stan Lee e Jack Kirby, que é a questão da família, um grupo de pessoas que têm suas diferenças, mas que precisam conviver juntas e enfrentar problemas juntas. Os X-Men não deixam de ser uma família, tendo Xavier como mentor e líder. É impressionante como os X-Men apresentados eles possuem uma personalidade muito forte que encanta logo de cara. Podemos notar algumas coisas que foi reutilizada do próprio Quarteto Fantástico, que é a relação do Fera com o Homem de Gelo, que é muito parecida com o do Tocha Humana e do Coisa, pois o Tocha Humana, por ser mais jovem, gosta de aborrecer o Coisa, que é mais velho, e é meio que assim que funciona, em alguns momentos, a relação do Homem de Gelo, que é um garoto, com o Fera, que já é mais velho. Você vê todo o escopo e a base dos X-Men muito bem consolidadas aqui. Todos os conceitos iniciais sobre o que é todo esse mundo dos X-Men, o que é ser um mutante, e isso passa tudo pelo professor Xavier, que é a cabeça por trás do grupo de mutantes, pois há devidas experiências que o professor teve em sua infância, em como os humanos tinham medo dele e desconfiavam dele, que o Xavier decide, já mais velho, acolher crianças e até adultos em sua escola, e os ensiná-los a usar seus poderes para o bem. Podemos notar que aqui, na origem dos X-Men, que não tem nada a ver com o preconceito racial que muitas pessoas tentam empurrar, dizendo que sempre foram abordados nos X-Men, que tentam socar a qualquer custo. Por mais que anos depois isso tenha sido introduzido nas histórias como uma alegoria. O intuito do Stan Lee aqui é mostrar que as pessoas temiam os X-Men não por eles serem de cores diferentes, países, sexo, ou seja lá o que for, mas sim medo e repulsa pela capacidade de destruição que seres com poderes poderiam ter. Isso era um, entre aspas, preconceito. Claro que se você, leitor, querer interpretar dessa forma, tudo bem, mas a real é que não era o intuito colocar a política do dia na obra de maneira ridícula como é feita hoje. Outra coisa interessante é ver a origem do nome X-Men, que se dá pelo fato dos Homo superior possuem poderes, coisas que os Homo sapiens não possuem. Ou seja, X vem de extra, os mutantes possuem algo extra que os humanos não tinham. E ver também como o medo de uma guerra era iminente nos anos 60, ao ponto de temas como armas nucleares sempre serem abordados nas histórias dos heróis da década de 60.
E aqui não é diferente. O professor menciona que seus pais trabalharam no desenvolvimento da primeira bomba atômica. Outra coisa é ver a introdução de um dos maiores vilões da cultura pop, que é o Magneto. Aqui já com seu clássico visual que ficaria eternizado. Aqui temos o mestre do magnetismo, já com sua raiva habitual da humanidade, e como ele vê os mutantes como seres superiores aos humanos. Magneto aqui decide começar seu plano de dominação, mostrando ao mundo a extensão de seus poderes. Magneto pretende subjugar a raça humana, dominando um dos recursos essenciais de um povo, que é a sua capacidade de se defender. Por isso ele tenta ali controlar uma base do exército. Claro que seu plano é frustrado pelos X-Men. Outra coisa interessante é ver como as visões de mundo são diferentes entre o Professor Xavier e o Magneto, que apesar dos humanos tratarem os mutantes mal, Xavier tenta sempre ver o lado bom das pessoas, e fazendo o bem, mudar o conceito das pessoas sobre os mutantes. Diferente do Magneto, que se vê superior aos humanos, ao ponto de não aceitar a posição que os mutantes se encontram, e raiva pelos humanos os desprezarem. Ou seja, os mutantes nunca foram inimigos da raça humana, eles querem conviver em harmonia, tanto que a maioria dos vilões dos X-Men são outros mutantes e não humanos. Eu acho bem idiota camisetas como Magneto was right, como se o Magneto estivesse certo de deletar as pessoas só por ele estar se sentindo oprimido. Esse foi o vídeo, fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixem um like, se inscreva no canal por favor, ative o sininho para receber novos vídeos e comentem o que acharam dessa história, se gostaram ou não. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês darem uma olhada, ok? Não deixe de ver, e se engaje no canal e bebam água.